Um palhaço normalmente remete à imagem de um personagem inocente, ingênuo, angelical, frágil, apesar de que alguns nem tanto, né? Que apenas querem fazer a alegria das pessoas. Mas o que você vai conhecer hoje é completamente diferente. Ele até fingia ser um homem exemplar e decente, mas o que ninguém sabia é que ele estuprava, matava e enterrava os corpos embaixo de sua casa. No vídeo de hoje você vai conhecer a história do John Gacy, palhaço com um cemitério no seu porão. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta você já sabe. John Wayne Gacy, ele nasceu em Chicago no dia 17 de março de 1942. Ele foi o segundo filho e o único menino de 3 irmãos. O seu pai, o John Stanley, ele era um mecânico de carros e veterano da Primeira Guerra Mundial. A sua mãe, a Marion Robinson, ela era uma dona de casa. Enquanto criança, o Gacy ele não tinha uma relação muito boa com seu pai. O Gacy, suas irmãs e sua mãe constantemente sofriam abusos físicos e psicológicos do seu pai, que era um alcoólatra. John Gacy grew up in Chicago. His father was reportedly abusive, and he had some health problems as a child. Ao longo de sua infância, ele ainda tentou se esforçar para dar orgulho ao seu pai, mas raramente ele tinha a aprovação dele. E esse atrito foi constante durante toda a sua infância e adolescência. Aos 9 anos de idade, o menino foi abusado sexualmente por um amigo próximo de seu pai. Ele guardou isso durante grande parte da sua vida, porque ele tinha muito medo de contar para o seu pai e a reação dele, né? Tinha medo da reação do pai. Isso só foi vir à tona décadas depois, né? Aos 11 anos, ele ficou durante vários meses internado após ele começar a sofrer com apagões do nada. E seu pai, ele acreditava que o menino fazia isso, ele fingia isso para chamar atenção, né? Já que os médicos que examinavam o Gacy, eles não conseguiam dizer do que se tratava aqueles apagões. E após 5 anos ali visitando o hospital regularmente, foi descoberto que ele tinha um coágulo de sangue em seu cérebro. Isso foi tratado e foi resolvido. Mas a essa altura, o seu pai já o tinha punido por muito tempo, por acreditar que era fingimento. Ele era espancado sem nenhuma razão específica, a não ser pelo simples motivo de que o seu pai o odiava. Já no final de sua adolescência, para fugir desse ambiente familiar tóxico, o John Gacy ele se mudou para Las Vegas e conseguiu um emprego num necrotério como atendente. O Gacy ele dormia em uma cama atrás da sala de embalsamento. E nessa época ele confessou que em uma noite, quando ele estava ali dormindo sozinho, ele entrou em um daquelas gavetas ali que tinha um falecido adolescente homem e ele ficou ali abusando do cadáver. Mais tarde ele afirmaria ter se envolvido então em atos de necrofilia em 2 oportunidades enquanto ele trabalhava nesse necrotério de Palm. Ele tentava se justificar dizendo que os cadáveres eles eram apenas coisas mortas e que não diriam nada a ninguém. Logo depois disso, ele largou esse emprego e aos 22 anos ele se casou pela primeira vez com uma senhora chamada de Marilyn Myers. E fruto desse casamento, o futuro palhaço teve 2 filhos. A sua família nunca parava no mesmo local, eles ficavam se mudando em vários estados ali dos Estados Unidos para ficarem mais perto ali dos empregos que o Gacy acabava arrumando. A vida de família quase perfeita não durou por muito tempo. Rapidamente o Gacy começou a abusar de bebidas alcoólicas, de drogas, além de trair a sua esposa. O negócio dele era outro. Constantemente ele fazia tentativas de embebedar adolescentes, homens, sempre homens, a fim de que praticassem ali alguma coisa com ele. E quando isso não dava certo, ele dizia que era apenas uma brincadeira entre amigos, a famosa broderagem. Tava te testando. Bom, as coisas foram saindo do controle e por uma época o Gacy ele tinha um bar no seu próprio porão de casa, onde ele costumava ali convidar garotos para assistir filme e dormir. Sem maldade, dormir lá, só dormir. Só que em uma dessas ocasiões ele se lascou. O Gacy ele convidou o filho adolescente de um amigo dele, e o garoto até topou ir para casa, ingeriu bebidas alcoólicas, mas não cedeu às investidas
do maníaco. O Gacy então ficou maluco, né? Ele tentou subornar o garoto para que o garoto não contasse nada a ninguém, só que o moleque abriu o bico, contou para os pais, que fizeram uma denúncia à polícia. Então o Gacy, ele acabou se ferrando com a polícia pela primeira vez. Ele foi condenado a 10 anos de prisão por abuso sexual. Só que ele não ficou preso por muito tempo, né? Devido a um bom comportamento na cadeia, após 18 meses ele ganhou a liberdade condicional. Parece até a justiça brasileira, né? De vez em quando os caras lá fora dão umas dessas também. In 1968, at age 26, he was convicted of sexually assaulting a teenage boy. He was sentenced to 10 years, but because he was such a model prisoner, he served only 18 months. Um pouco tempo após, né, do Gacy ser solto, ele atacou novamente, foi acusado de estupro de novo, mas a vítima não compareceu no tribunal, então a acusação acabou sendo retirada. Com as economias que ele tinha e somado ali a ajuda financeira da sua mãe, né, o palhaço ele comprou uma casa e começou um negócio de sucesso na área de construção civil. Em 1972, o Gacy, com a sua nova namorada, né, ficaram noivos, e às vésperas do casamento ele foi novamente acusado de estupro, mas desta vez o Gacy conseguiu subornar o garoto e a queixa foi retirada. O casamento com Carolee Huff, a sua segunda esposa, acabou acontecendo. Finalmente o Gacy parecia então ter encontrado o amor da sua vida, até que o palhaço Pogo. What's the matter? Never seen a clown before? Tempos depois, durante uma viagem de trabalho, o Gacy ele acabou estuprando também um de seus funcionários, né? Mas nada de concreto foi feito a respeito, não teve denúncia nem nada. E para manter a fama de bom moço, né, de uma pessoa íntegra, em 1975 ele entrou para um grupo de ações beneficentes. E uma das atividades desse grupo era se vestir de palhaço para visitar hospitais, animar festas infantis, eventos sociais, né? Então o Gacy assumiu então o papel, ele inventou um personagem para si mesmo que ele acabou batizando de Pogo. Ele também era um católico praticante, né, ativo na associação de moradores e fazia parte ali de um grupo voluntário da defesa civil. Ele chegou a ser até tesoureiro do Partido Democrata e chegou a ganhar um prêmio de Homem do Ano na cidade. Então vocês viram que esse cara metia o louco geral mesmo, né, para pagar de bom moço, né. Bom, só que o demônio que vivia dentro dele ainda existia. Gacy então voltou a convidar homens para irem até a garagem ali da sua casa, né, principalmente adolescentes, né. A nova esposa dele começou a desconfiar do que ele estava fazendo. Ele dizia que eram jovens da igreja que iam lá, né, seus amigos que queriam passar um tempo com um empresário de sucesso, que agora de fato ele era, mas não satisfeita com as explicações do marido, né, ela decidiu fazer uma busca ali na garagem e acabou encontrando revistas de pornografia gay, entre outras coisas. Bom, ela foi então falar com ele, e ele disse que era bissexual então e que não iria mais fazer sexo com ela. Então, ué. Pouco tempo depois, a esposa dele, obviamente, pediu o divórcio, né? Então ele acabou virando ainda um predador ainda mais faminto, digamos assim, né? A presença de homens na casa dele começou a ser bem mais constante. Surge um serial killer. Bom, com a saída da esposa, né, e a casa então só para ele começou a chamar homens e garotos, né, com cada vez mais frequência. E um desses garotos foi o Timothy McCoy, que ele tinha apenas 15 anos de idade. Eles ficaram juntos, né, então, e pela manhã, quando ele acordou, o garoto estava segurando uma faca, né, aos pés da cama. E aí, sem pensar duas vezes, o palhaço, então, pegou a faca do Timothy e acabou matando. Depois, ele veio perceber que o garoto ele tinha feito café da manhã para os dois ali. Então, na verdade, a faca que ele estava segurando não era para matar o Gacy, era para cortar o pão, para comer. E o mais chocante disso tudo, que é dito, né, que o Gacy ele teve ali um orgasmo ali enquanto ele matava o garoto. Então ele acabou descobrindo ali, ele gostou de matar, e o Timothy então tinha sido a sua primeira vítima de uma longa lista que viria. Ele então acabou montando o seu plano perfeito, né? Ele atraiu os jovens com a promessa de uma entrevista de emprego para seu negócio de construção civil. Quando eles chegavam lá, né, eles já eram algemados. Depois que o Gacy então ele violentava de várias formas bizarras os jovens, ele acabava estrangulando, né? E ainda no final ele levava os corpos, né, desses meninos então para o quintal e enterrava debaixo ali de sua própria casa.
O fim do palhaço. John Gacy acabou se tornando um serial killer de mão cheia, né? Ele torturando, estuprando e matando pelo menos ali 33 adolescentes entre 1972 e 1978, a ponto de não ter mais espaço para enterrar corpos ali embaixo da sua casa. Ele então decidiu jogar as suas próximas vítimas no rio, que ficava perto ali de onde ele morava. O fato é que muitos jovens começaram a sumir, né, na cidade, né? Isso óbvio que acabou chamando a atenção da polícia, né? E ainda mais quando um dos garotos que sumiu, ele tinha dito aos pais que ele estava indo fazer uma entrevista ali com o Gacy. He was one of a number of boys who had disappeared in the Chicago area, but something about him was different. The boy was Rob Peast, a sophomore in high school who worked part-time at the Nissan pharmacy in the northwestern suburbs of Chicago. On December 11th, at quitting time, he told his mother he was going to talk to a man about a construction job, but Rob Peast never made it home. His parents finally ended up at the police department to fill out a missing persons report on their youngest son. Então, o óbvio aconteceu, o palhaço acabou virando o principal suspeito. Quando ele era interrogado, ele sempre metia o louco, dizia que nessas entrevistas que ele marcava, os jovens nunca apareciam. Ele sempre mantinha a palavra de que ele não tinha nada a ver com isso, ele falava que era membro da igreja, que passava muito tempo cuidando da sua empresa de sucesso, né? O discurso parecia convencer muita gente, menos a polícia, que passou a investigar mais de perto o maluco. I still find it hard to believe him. I've known the man 4.5 years and I thought the world of him. To those who knew him, John Gacy was not only a successful businessman, he was also a good neighbor. Routinely, he opened his house for lavish holiday theme parties. But what many remembered about him most was that he often dressed up as a clown to entertain children. As viaturas vigiavam a sua casa durante 24 horas por dia, né? Uma investigação foi levantada sobre seus antecedentes criminais, né? Em 1978, após muita pressão policial, o John Gacy foi pego e depois ele acabou confessando seus crimes. A defesa de Gacy alegava que ele era um doente mental, que ele não tinha condições de assumir responsabilidades pelos seus crimes. As principais testemunhas a favor de Gacy foi, obviamente, a sua mãe e a sua irmã, mas até mesmo os amigos de Gacy, né, e principalmente um dos sobreviventes dos seus crimes, testemunharam contra ele, né, falando que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Isso, é claro, acabou pesando na decisão do juiz e ele foi acusado, então, por matar no total 33 jovens. O palhaço foi então sentenciado à pena de morte por injeção letal. Ele passou 14 anos no corredor da morte e por diversas vezes ele tentou se matar na cadeia. No dia 10 de maio de 1994, a expectativa era gigante. A imprensa fez uma grande cobertura em tempo real e depois de desfrutar de sua última refeição, que foi frango frito, camarão, batata frita e morango, após a meia-noite, o Gacy finalmente recebeu a sua injeção letal, tendo então o seu fim. E essa foi a história do palhaço Pogo. Até o próximo vídeo.